Amigos da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, estamos de volta com o podcast Ordem e Voz. E o que é bom precisa se repetir, por isso está de volta aqui em nossos estúdios a vereadora vice-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a Fernanda Altoé, ela que é vice-presidente da Casa e é do Partido Novo. Prazer tê-la de volta. Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Foi bom, né, aquele dia? Foi ótimo. Foi maravilhoso. Passou um minuto. Foi muito rápido e você precisou sair correndo para pegar a criança na escola. Precisou voltar então. É mãe turista, né? Fica o dia inteiro para lá e para cá. Que legal, né? Porque o político precisa ser gente. Não, e como vereador, eu vejo muito isso, né? O deputado, às vezes, o deputado federal, o deputado estadual, eles ficam numa dinâmica muito longe da nossa realidade, né? Uhum. Não é a pessoa que você encontra. Eu sou a pessoa que você vai encontrar, fazendo a unha do pé, comprando pão, com o pneu furado na rua, levando o filho, buscando o filho. Eu vivo a cidade. Eu tenho a impressão de que os políticos que vão para Brasília vivem numa torre de marfim, se desconectam da população cá embaixo. Você tem essa sensação também? Alguns sim, outros continuam presentes, né? Não é a distância que te põe longe ou perto do eleitor, é a forma como você quer lidar com o poder. Dá um estrelismozinho, né? Assim, tô lá em cima da torre agora, não vou pisar lá embaixo. É vida real mesmo, né? Eu peço até desculpas pelo atraso, porque eu quem venho dirigindo... E o carro fica onde? Né? Eu não consegui vaga e eu tive que parar no estacionamento. Aí eu acho que é isso, é a vida real, é o dia a dia, é você viver a cidade para entender de fato quais são os problemas. E o trânsito em BH é um problema? Eu vi uma pesquisa recente que me parece que já está pior do que o trânsito em São Paulo. Conseguimos superar São Paulo. Tá vendo? Não é pouca coisa não, rapaz. É porque São Paulo está investindo, né? São Paulo investe em infraestrutura, a gente não investe, as obras não saem do papel. E quando investe, as obras são muito lentas. É isso. Veja aquela obra na Cristiano Machado, perto do shopping Estação, que diz que é de 2 a 3 anos para ficar pronto. Calma aí, gente, é uma vala no meio da rua. 3 anos. Eu fiz, inclusive, uma audiência pública recente na Câmara Municipal, com diversos setores de representatividade de engenharia civil e de construção civil e a prefeitura, para a gente entender o que está acontecendo com a nossa cidade, que obras que poderiam ser resolvidas em 10 meses já estão passando de 3 anos e nada anda, e aí só vai gerando na gente a sensação de que não mexe não, pelo amor de Deus, que piora. Porque é claro que para fazer um omelete precisa quebrar os ovos, mas essa quebrada de ovos para consertar o trânsito de BH está saindo mais caro o molho que o peixe. Eu fiquei com medo quando disseram vamos alargar, acho que é os viadutos, as passarelas em torno do anel viário. Eu falei, meu Deus, isso vai virar um caos. Na verdade já está acontecendo aqui próximo da Arena MRV. Lá eu até te falo que provavelmente vai ser uma obra que vai ser diferenciada, porque como ela tem um financiamento de banco internacional, as exigências de cronograma são muito... O que me preocupa é o prazo. As exigências são grandes e existe um seguro. Então, quem fica de olho não é só a prefeitura, é a seguradora também, porque ela não vai perder dinheiro. Exatamente. Eu morei em algumas cidades no Rio Grande do Sul que tem cercamento eletrônico. Os carros que entram ou saem, que tiver alguma irregularidade, a polícia aborda imediatamente. Isso é ótimo. BH está investido nisso? Tá, a gente já tem isso no bairro Belvedere. No Belvedere? Mas vai ter na cidade inteira? Já, tem um programa de Belo Horizonte, né, que... Muralha, no programa Muralha. A muralha eletrônica. Nas vias que dão acesso a outros municípios, saídas da cidade, as rodovias. Isso. Tem a 262, a 381. Você faz a identificação e já manda direto para a polícia, que já faz parte da central do COP, né? É instantâneo, o aperto toca e as pessoas vão atrás. Um amigo meu caiu numa situação dessa, que ele tinha sofrido um acidente vascular e tinha ido para um tratamento em outro estado. Quando ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele estava com o carro no nome do filho dele. E como ele fugiu do tratamento, falou, meu pai sumiu daqui. foi apreendido assim que colocou os pés na cidade. É muito rápido, é muito instantâneo. Daí a gente teve que ir lá, e ele falou, não, é que ele é só um rebelde. É só um rebelde. Mas é interessantíssimo porque tem o efeito de dissuasão. Quem tiver com um veículo irregular, roubado, adulterado... vai pensar duas vezes, né? Duas vezes. É aquela questão da vigilância. Quem está sempre sob vigilância, né, tende a cometer menos erros. Para que ele vai estar numa cidade que está sendo vigiada, ao invés de ir para outra que não esteja? Então a gente começa a cercar. Esse é o papel do parlamentar? Vigiar? Fiscalizar? É o maior. É o maior? É o maior. Porque tem gente que fala assim, mas eu não vi ela fazendo lei. Mas tem uma coisa que é fazer cumprir as leis que já existem. Lei a gente tem demais. E tem muita coisa que a gente não precisa de lei, né? A gente precisa de punição.
Então, a gente precisa cumprir o que já tem, ao invés de estar criando novas regras para serem mais regras descumpridas. É tipo reunião para marcar outra, né? Tipo isso. Uma lei para fazer valer outra Vamos lei. fazer uma reunião para marcar outra reunião. Eu dei uma lei para fazer cumprir a outra lei. Eu vi algo parecido outro dia, eles votando a lei para fazer cumprir a outra lei. Mas que falava essa outra lei que eles não cumpriam? Exatamente. Porque toda lei tem que vir com um quesinho também de punição, né? Porque é proibido tal coisa. Tá, é proibido, mas qual é a punição se eu fizer? Tem que prever uma puniçãozinha, né? A gente percebe muito. Eu estava conversando hoje com o pessoal lá do gabinete sobre isso. A gente vendo todo esse caos que está acontecendo no Brasil. Né? A gente está ficando até imune a casos de corrupção e a gente acha que é só mais um que a gente coloca aí na conta. Tá errado. Tá errado isso. O exemplo vem de cima. A partir do momento em que tudo é relativizado, os processos são anulados, quando você quer, você arruma uma brecha. Né? Não adianta investir em educação, o Brasil não vai crescer pensando que vamos melhorar a educação do Brasil, porque nós teremos cidadãos melhores. Se não tem compromisso, se o Poder Judiciário não tem compromisso em exigir o cumprimento da lei, não tiver pulso firme nessa exigência. Fica tudo muito solto. Existe algo que acontece nos processos de conversão, que é você sai de uma religião, se converte para outra, tudo que acontecia ali é errado e agora o certo é só aqui. Quando nós viemos do período militar e criou-se a Constituição de 88, a senhora é advogada, Sim. Vai entender que a nossa Constituição é muito permissiva, Isso. É muito abrangente. Pegaram ali como se tudo que se foi praticado no regime militar fosse ruim e aboliram na nova Constituição. Tiraram dali o SPIB, Educação Moral e Cívica. Eu tive na escola. É tão necessária a educação moral e cívica hoje? Traz uma noção de cidadania, né? A gente não sabe cantar, não sabemos cantar o hino, o dia. Hino bandeira, hino nacional. Exatamente. Mas é isso, assim, a gente está perdendo os nossos parâmetros, né, necessários para o nosso desenvolvimento como país. Vereadora, nós estamos a 100 dias das eleições 2026. Você vai vir candidata? Eu sou pré-candidata a deputada estadual. Estadual? Isso. Por quê? Porque eu já fui promotora de justiça, né, no estado de São Paulo, e eu larguei o MP de São Paulo com estabilidade, com aposentadoria integral, para estar perto da minha família em BH. Então, eu não vejo muito sentido em ir para Brasília num momento em que meus filhos aí estão beirando a pré-adolescência, um momento que precisam... A presença de mãe. Mãe e pai juntos, né? Eu acho que é um momento agora de formação pessoal deles. Eu não tenho pretensão de salvar o Brasil e deixar meus filhos, não. Pois é, do que adianta salvar o Brasil e perder os filhos, né? Exato. Exato. Meu papel ali como vereadora ou como parlamentar, seja estadual ou federal, é passageiro. Os meus filhos são para sempre. Se tem algo que é eterno na vida de uma pessoa, são os filhos. É um contrato eterno. Exato. Então, assim, eu quero acompanhar o desenvolvimento deles, eu quero estar presente, né, junto com o meu marido. E eu acho que isso é muito importante para a formação deles como, né, seres humanos, como cidadãos, como profissionais. Então, eu não abro mão disso. A educação cívica, porque a família é a menor célula de uma sociedade, né? Sim. A educação cívica deve ser ensinada em casa? Deve. Todos os dias, o tempo inteiro. E eu tenho percebido, eu faço para casa com meus meninos, eu estudo para a prova. Muito embora hoje eles não tenham educação moral e cívica, eles têm como matérias, eu vejo meus meninos já estudando Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o que é legislativo, executivo, né, qual é a função de um vereador, de um prefeito. Isso é o básico, né? Nós, como cidadãos, a gente precisa ter essa consciência dos nossos direitos e também trabalhar com os nossos deveres. Sim. E é importante... teve um deputado que tentou expandir a questão das escolas cívico-militares, que são um exemplo. O governador Matheus Simões. Governador, né? E o Ministério Público está tentando melar a expansão. Na verdade, não. É o Tribunal de Contas do Estado. De Contas. Que nem Poder Judiciário, na verdade, é. Porque o papel do Tribunal de Contas, o papel constitucional de qualquer Tribunal de Contas, é ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Por quê? Qual foi a motivação? Boa pergunta. Ideológica? Não tenho nem coragem de chutar.
É a liberdade de expressão no Brasil. Nos dias de hoje está tudo muito complicado. Liberdade de expressão... Mas não é atuação. Né? Se de repente fosse fazer uma análise financeira, de custo financeiro, de cronograma financeiro, mas é um projeto, então como que está fazendo um controle preventivo, né, de transformação de escolas públicas que tenham interesse, ou escolas privadas que tenham interesse em serem cívico-militares? É esquisito porque eles, na verdade, vamos imaginar que seja uma questão ideológica. Uma questão ideológica acha que a escola cívico-militar catequiza outra ideologia. Mas não é papel das instituições acharem ou terem medo daquilo que pode eventualmente ideologicamente acontecer. O papel do Tribunal de Contas é fiscalizar, auxiliar os poderes legislativos do Estado de Minas Gerais e não atuar como um poder judiciário através de liminares para mudar ou não uma política pública que é competência do Executivo. Pois é, e assim, atrapalhou muito o projeto de expansão. Muito, mas vai acontecer. Vai acontecer? Vai acontecer e tem caminhado bem. Como que você vê como chance de renovação do Parlamento Mineiro? Porque 30% já renova-se sempre, né? Dá para ser mais a renovação? Pois é, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela, nas últimas eleições, a renovação foi na margem de 40%. 40%. Porque eles subiram ou porque eles não se reelegeram novamente? Subiram para estadual? Não, na verdade, poucos foram para estadual e federal. Eu acho que, na verdade, dentro do município, o cidadão está muito próximo da atuação daquele que deu o voto de confiança e que fez um bom trabalho como resultado ou não fez absolutamente nada. Agora, eu estou na dúvida como que vai ser o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, porque, sem dúvida, hoje a gente tem um problema de renovação nessas estruturas, que são as emendas parlamentares, né? As famosas emendas PIX. Eu acho... Então, a gente vê que tem um comprometimento muito grande da gente como democracia nessas atuações através de emendas parlamentares. Eu acho uma distorção do processo democrático a questão das emendas. Eu acho que quem deveria ter emenda parlamentar é o vereador. Não faz sentido um deputado federal que nunca pisou numa cidade, ele está mandando um dinheiro que, no final das contas, foi retirado da saúde da União, sim, se transformou em emenda parlamentar para mandar para uma cidade. O vereador é quem vive a cidade. E eu vejo até a emenda parlamentar no Legislativo Municipal como uma forma até de autonomia entre o Legislativo e o Executivo. Porque em situações onde o Executivo possa ser extremamente centralizador, ele permite que aquele vereador que não esteja de acordo, né, com a atuação do prefeito e queira ter uma voz diferente, ele possa ter autonomia para trazer resultado e não ficar dependendo exclusivamente do prefeito. Exato. Mas no efeito eleitoral, ele é danoso. Principalmente em regiões mais carentes. Exatamente, porque daí você... Vamos imaginar 100 mil reais para uma comunidade dessas que fica nos morros, principalmente. Você faz muita coisa ali. E a concentração, a densidade demográfica de eleitores ali é absurda. Ou seja, com um pouquinho de dinheiro, se faz a reeleição dele por décadas. Se parar para pensar que nós somos 853 municípios, nenhum ficaria desguarnecido se todos os municípios tivessem emenda parlamentar. Ali, se você faz uma distribuição geográfica de atuação, e, né, o vereador é a pessoa que representa as diversas regiões da cidade, né, os diversos segmentos. Então, seria a pessoa correta para gerar esse equilíbrio dentro do reconhecimento das demandas do cidadão daquela cidade. E aí você abarca o estado todo e o Brasil todo. Minas tem 64 deputados. Não, são 71. 71 deputados. Mesmo assim, não é 10% dos municípios. Minto, 77. 7, mas ainda não são 10% dos municípios. Assim, não, são 853 municípios. É como se fosse um deputado para cada 12 municípios. Só que um deputado não vai pegar a emenda dele e colocar num município que, embora precise da verba, mas não tem uma quantidade de votos que se converta para ele. Exatamente. E daí, assim, Deus abençoa os bonitos foi quando dá tempo. Essa eu não conhecia, não. Não é? Porque o que tem menos eleitor sempre vai sofrer, vai ficar sem dinheiro. Nunca vai receber uma emenda.
Então, assim, a gente vamos ver qual vai ser o efeito disso no Brasil aí a longo prazo, porque o que a gente tem visto é pouca renovação. Pouca renovação. Você acha que é por causa das emendas? Eu acho que é um fator indicativo, sim. É assim, né? É. E qual seria a sua bandeira? Porque qual é a sua bandeira principal? Porque todo político levanta primeiro uma bandeira mais forte. A minha atuação é muito voltada para fiscalização. Eu acredito muito que o dinheiro público não chega onde precisa chegar, porque ele é mal gasto. Sim. Então, eu acredito muito nesse olhar de fiscalização para fazer o dinheiro público, que não é pouco, chegar onde precisa. Você sabe que isso não é uma coisa muito popular, né? Não, porque o resultado para a pessoa não é populista. Ela é uma atuação técnica. Exatamente, porque o cara que fala assim, eu vou levantar aqui a bandeira da saúde, vai lá no posto de saúde do bairro, investe lá e faz aquele oba-oba danado, e aquela coisa toda, isso converte em voto. Daí o fiscal, ele é sempre o cabo chato da história. Né? Mas eu faço com um olhar muito diferente, mas com uma atuação de cobrança, mas também propositiva. De otimização do recurso. Então, eu acabo procurando, né, a prefeitura, às vezes uma defensoria pública, o Ministério Público, coloca a Câmara Municipal, junto com a associação de bairro, junto com quem atua naquela pauta. Sim. E faço isso de forma muito propositiva, porque quem fiscaliza precisa estudar. Quem fiscaliza precisa entender. E poucos estão dispostos a se dedicar a esse tipo de trabalho. Sim. E eu gosto desse trabalho, né? A minha formação ela é muito voltada para isso. Então dá trabalho, mas na hora que eu tenho uma proposição, eu faço com conhecimento de causa e com resultado. Sim. Tem os conselhos, né? Nas comunidades, nas regiões. Tem, nos bairros funciona. Funciona e é uma atuação maravilhosa e fundamental. Eu acho que é a veia política de quem não quer ser candidato, mas quer atuar em prol da coletividade. E é de graça que eles trabalham, né? É voluntário. É voluntário e é maravilhoso, extremamente importante. Eles são duvidos mesmo ou só são aquele povo que fica trazendo problemas para a administração? Problemas que existem. Como qualquer representatividade, tem de tudo. Graças a Deus, eu tenho tido a honra de encontrar bons presidentes de associação, de gente que se dedica e com afinco a resolver o problema dos vizinhos. Não, exatamente, porque quando eu falo que só faz problemas é porque eles estão lá na sociedade exatamente para trazer as demandas. E essas demandas quase sempre são, de fato, um problema. É um problema na saúde, é um problema na estrutura das ruas, da água, da energia. Mas trazer um problema não necessariamente é gerar um problema. Porque para pensar assim, você como administração e como prefeitura, tem como saber onde está cada buraco dessa cidade? Jamais. Impossível. Tem como saber cada árvore que está tendenciosa a cair ou não e onde precisa fazer um replantio? Jamais. Uma otimização de serviço. Então essas pessoas muitas vezes elas fazem chegar a zeladoria geral da cidade em quem pode resolver. Essa semana eu andei por BH dirigindo. Tinha alguns cruzamentos que todos os sinais ficavam vermelhos e depois todos ficavam verdes. Eu falei, para quem que a gente reclama? Tem no site da prefeitura. Ah, tem lá? O site da prefeitura tem diversos links. Esses links, eles vão conforme demanda, conforme assunto. Você faz o cadastro, faz a solicitação, faz a reclamação, pega o número de protocolo, acho que um prazo razoável, né, 20 dias, dependendo do tipo de demanda. Não foi atendido, pode mandar lá para o gabinete que a gente faz a cobrança. Porque seria... eu não acredito que alguém tenha programado de propósito para ser assim, mas vamos ver, o sinal abriu e o que estava aberto continuou aberto. E a gente ficou parado ali, todo mundo passando lá. E eu falei, mas eles estão furando, não tá, porque tá verde para eles também. Não faz o menor sentido, né? Né? Eu falei, e agora? E eu me colou as placas, porque o que eu faço agora? Como é difícil. Imagina que gerir uma casa é difícil. Imagina gerir um município. É por isso que tem que ter muita gente técnica, muita gente boa, de qualidade, muitos voluntários para conseguir fazer tudo funcionar. Às vezes a gente só como cidadão aqui só reclama, né? Não está funcionando direito, mas no lugar certo, é louco para quem? Se reclamar no lugar certo, já é meio caminho andado. Eu imagino o quão difícil seja, porque lá em casa já tem umas tomadas queimadas, ninguém conserta, era para eu consertar, e eu falo aqui para ninguém, eu terceirizo, ninguém conserta isso, eu quero para ter consertado. Agora imagine uma estrutura imensa. Mas como cidadão, a gente sendo diligente no cuidado, né, a gente já faz muito. E se não quiser colocar a mão na massa, né, sendo aí uma ponta de flecha, como um presidente de associação de bairro, procure então quem está ali disposto a fazer esse trabalho. Sim. A política no Brasil está efervescente, né? Assim,
todo dia é um frio na espinha. Nossa senhora, cada mergulho é um flash. Meu, como que tá movimentado? Tá agitado. Teve operação hoje prendendo políticos em São Paulo. Tá agitado. Tá agitadaço. E tem um cenário para presidencial, por exemplo, que tá quase todo contaminado. Olha só essa do Jacques essa semana. Ou seja, surpresa de zero para pessoas, deleite da né? oposição, tá assim agora, para deleite da oposição, fulano foi descoberto em tal situação. Porque antes foi o Flávio com a questão do filme, que era um patrocínio, não sei o quê, agora tem o Jacques com um apartamento em Salvador. Ou seja, tá todos os lados, é bem ecumênico esse caro, né? O Banco Master tava igual o Poço Ipiranga, né? É um made in BH que tá fazendo sucesso no Brasil. Vai no Poço Ipiranga e resolve o problema de todo mundo e põe todo mundo no bolso. Isso é uma tristeza. Por que o político brasileiro, vou colocar o político porque ele representa o resto dos brasileiros. Sim. O restante dos brasileiros, ele é o representante. Por que ele é tão suscetível à corrupção? O brasileiro, de modo geral, então, seria suscetível à corrupção? Não, eu acho que, na verdade, a gente tem muita gente séria, a gente tem muita gente correta no Brasil. Eu acho que o grande problema é que nós não estamos conseguindo aplicar as nossas leis. Nós não temos um poder judiciário de pulso, e a gente está buscando as filigramas da justiça e não pacificação social. O nosso modelo de justiça está errado e equivocado. Tá errado. Como mudar isso? Porque a legislação que a gente falou agora há pouco tem demais. O negócio é que os caras leem a lei e interpretam. Nós temos hoje 11 STF ou 10 STF hoje. Cada um interpreta de um jeito. Isso. A gente está precisando de instituições fortes. Nós não temos instituições que são fortes o suficientes, né, para enquadrar quem entra ali querendo reescrever a Constituição com a própria cabeça através da caneta. Mas os poucos que fazem estão solitários. E eu acho que a gente precisa apoiar essas pessoas. Teve um presidente americano que falou que você consegue fazer um bom país com leis ruins e juiz bom. Agora você não consegue fazer um bom país com leis boas e juízes ruins. É isso. Hoje está mais claro do que nunca que o judiciário é a mudança desse país. Não é a educação, é o judiciário. Mas será que o judiciário que está lá hoje passou por uma academia que não era boa, exatamente para essa educação boa? Não, eu acho que na verdade só ficou escancarado o que antes se fazia com mais discrição. E quando você escancara o que se fazia com discrição, os que tinham vergonha ou os que tinham medo perderam essa vergonha, perderam esse medo, e a gente está levando gente boa para um lado que, na verdade, deveria estar sendo cada vez mais esmagado ao invés de estar sendo ampliado. Qual seria o modelo do STF ideal, onde os ministros fossem escolhidos numa lista tríplice já de carreira, ou esse modelo hoje onde a política escolhe? Pois é, eu me pergunto muitas vezes, eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu vou te... Porque a gente pega advogado para virar juiz. Calma aí. Mas isso não é o problema. O nosso modelo é um modelo americano. O nosso modelo de escolha do STF é um modelo de sistema de freios e contrapesos. Nós temos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Como que você gera independência e harmonia? É um de olho no outro. Eu te vigio, você vigia ele me vigia, eu vigio vocês dois. E isso... Todo mundo vigia todo mundo. Todo mundo vigia todo mundo. Então, o nosso modelo é um modelo americano. Você tem... Você tem o executivo que indica. O presidente da República indica. Você tem a sabatina pelo Senado. Ou seja, o legislativo aprova. E o judiciário começa a funcionar. Se a gente tivesse uma sabatina que de fato funcionasse no Senado, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, não estaria ali só amigos... O Messias foi reprovado por questões políticas, muito mais do que jurídicas, de saber jurídica, essa coisa toda, e foi o primeiro a ser reprovado desde essa nova república, 100 anos. Exato. A gente já teve alguns ministros que foram, no início da república, que foram recusados, ministros do STF, porque foi indicado médico, foi indicado dentista, para o STF. Então, a partir dali, exigindo-se o notável saber jurídico. Agora, essas pessoas, tem muitas delas agora comprovaram que não tem reputação ilibada. E vai ser feito o quê? Porque um ministro do STF não pode ser fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A Constituição Federal excluiu o STF. Virou um super... Um ministro do STF
pelo visto, não é regido pelo Estatuto da Magistratura, porque se fosse, o Gilmar Mendes não poderia estar dando entrevista, porque o Estatuto da Magistratura proíbe o juiz de dar entrevista. Então, o que está acontecendo? O problema é o modelo de indicação ou o problema é que a instituição é fraca? Pois é, a instituição é fraca porque foi, ao longo de décadas, colocando pessoas fracas, eu não digo fracas assim nas suas, só nos seus julgamentos, mas no sentido assim de ceder a interesses e ideologias. Tudo politizado nesse país, a gente não consegue mais. Barroso falou isso, nós hoje somos uma corte política. É isso. O STF trabalhou durante muitos anos para reduzir o volume de processos, né, que eles julgam. Então, eles começaram a exigir repercussão geral. Eles reduziram os legitimados a entrar com ações de constitucionais. Você precisa ter pertinência temática, não é qualquer processo. Antes, uma briga por conta de um cachorro chegava no STF. Hoje em dia, se você não mostrar pertinência temática e não tiver dentro de uma repercussão geral, de um assunto que seja realmente importante ser julgado pelo STF, ele não é julgado. Mas como que a gente coloca todo mundo do 8 de janeiro com uma competência originária criminal do STF, vocês não são competentes para isso? E ainda alegadamente, eles auto-alegadamente diziam-se vítimas. Como que eu vou julgar o meu algoz? Mas eles são vítimas porque o prédio foi invadido. Mas o regimento interno do STF é da época da ditadura militar. E tem uma decisão do STF, numa DPF, falando que aquele artigo foi recepcionado pela Constituição Federal e que eles podem, sim, investigar tudo que acontece nas dependências do Supremo Tribunal Federal, mas jamais processar e nem julgar. Onde que foi parar essa decisão que eles deixaram de aplicar? Pois é, 2 pesos e 2 medidas é abominável. Pela própria justiça. Não, no velho pergaminho. É mais abominável ainda. No velho pergaminho está escrito isso. Lá fala que é abominável aos olhos de Deus. Imagine nós aqui. Será que como diz, quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? Porque o Senado, eu nunca vi uma covardia maior. E o Senado Federal, quando a gente começa a analisar, ele sempre foi um cargo negociado para você trazer um ou outro partido para próximo de você numa eleição. Sim. E aí, quando a gente mais precisa do Senado, porque o Senado é dentro ali de um Congresso bicameral, que é deputado federal e senador, e eles são, digamos, os mais velhos, os mais sábios, os que têm uma postura... Não tem idade mínima para ser senador. Exatamente, né? São 35 anos. E aí? E agora? Será que a gente vai continuar com essa postura de negociar a vaga do Senado ou a gente vai colocar quem de fato está disposto a ser um órgão de maior presença, de maior sabedoria, de maior maturidade? Mas temos o senador narrando a Copa. Complicado isso. Dá um desânimo. Complicado isso. Porque eu nem sei quem ficou no lugar do Romário lá. Complicado mas ele tá na isso. Copa, narrando Copa. Complicado isso. Comentando Copa. E o pau tá quebrando no Brasil. Você vê, né? Eu tava até com algumas manchetes aqui. Mas o Romário é deputado federal. E é senador pelo Rio. O Brasil arrecadou pela primeira vez, vai arrecadar, na verdade, pela primeira vez, 2 trilhões de reais em impostos antes do mês de julho. Isso é uma boa notícia só para o governo, porque esses 2 trilhões de reais foi tirado do meu bolso, do seu bolso. E indo para onde? Para as viagens. É isso, taxar de cumprir a missão dele. Ele vai quebrar esse país, né? Todos os dias um imposto novo, todos os dias um tributo novo. Exatamente. E a gente não vê o resultado para o crescimento do país. A gente vê um resultado de dependência do cidadão, né, de inúmeros auxílios. Sim. Mas não de crescimento pessoal e de crescimento como país. Pois é. Dentro de uma geração de riquezas. Em anos que se fala muito em El Niño, de ecologia e clima, o carro elétrico, que seria um atenuante disso, vai ter um aumento de imposto de 35% em 2027. Mais um imposto. Por uma política que deveria ser de reduzir imposto, a exemplo da Europa. Né? Quando você faz um processo, uma política de descarbonização, sim,
deveria ser um incentivo ao carro elétrico, já que, né, tem tanta certeza aí de que ele é bom para o meio ambiente. Né, do IPVA? Tem uma redução, na verdade. Uma redução do IPVA para carros elétricos. Isso. Que já é uma vantagem. Sim. Já é uma vantagem competitiva. E o nosso IPCA subiu mais que o esperado em maio e acumula alta de 4,72 acima da meta. A economia não vai bem. Não, mas não há economia que vai bem quando se gasta mais do que você arrecada e quando você não tem projeção de investimento. Não há economia que prospere quando o poder de compra do cidadão diminui e a corrupção aumenta. Pois é. A gente estava falando de corrupção. Um vereador que é meu, eu acho que acredito que é presidente da Comissão de Transporte de São Paulo. Muito do por PT. acaso. Acabou de ser preso. Muito por acaso é do PT. Coincidência. Foi preso por dar de coisinhas com PCC. Com PCC no contrato de transporte público coletivo em São Paulo. Ele infiltrou em tudo. Hoje, considerado pelos americanos organizações terroristas, se meteu na Câmara de Vereadores e no transporte público ao mesmo tempo em São Paulo. Tem um promotor de justiça em São Paulo, ele foi um dos primeiros que prendeu o Marcola. Ele e a família são jurados de morte, ele vive com escolta, ele recentemente estava dando bastante entrevista, eu esqueci o nome dele. Ele já fez um podcast uma vez falando assim do lucro, né, do tráfico de drogas. E o que me chamou muita atenção, hoje é um percentual, menos de 30% hoje do PCC e do Comando Vermelho, na verdade, o lucro é de drogas. O resto é outras atividades. São outras atividades com lavagem de dinheiro legalizadas. E isso nos deixa refém enquanto sociedade. E como é que para isso? Porque aqui em Minas, aliás, em BH, vários postos de combustível estão sendo investigados por também lavar dinheiro do crime organizado. Vários setores, inúmeros setores. E BH não tem postos de combustível, não. Se não me engano, a questão dos postos de combustível são em São Paulo também. Mas teve uma operação aqui no mês passado, focando 7 postos de combustível dentro de BH. Eles estão infiltrados em tudo. Compram, né? Compram a empresa. Até loja de perfumaria, né? Loja de perfumaria, compram um setor, alugam. E fazem lavagem. O termo lavagem de dinheiro surgiu com o Al Capone, né? Com o Al Capone. Durante a lei seca nos Estados Unidos. Era literalmente laundry machine. Eles compravam lavanderias, era uma novidade, né? Você lavar roupa em máquina era uma novidade. Então, eles compravam vários espaços, colocavam máquinas de lavar roupa, você tinha muito cliente ali. Você mexia com os números, porque a lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro sujo, ilícito, né, que é proveniente do crime, e ele sai no sistema financeiro como dinheiro, com uma atividade ilícita. Porque essa é a lavagem. Quando a gente consegue, a gente acha R$100 na rua, caído no chão, fala, não tem dono, é meu. Daí você consegue usar, que é pouco dinheiro. Mas quando a quantia é grande, você precisa declarar. Você precisa declarar. Para comprar uma casa, para... Como que caiu 200 mil, 100 mil, 300 mil, milhões? Esse povo faz milhões. Milhões, exatamente. Então, assim, até aquela discussão, tem que fazer legalização de droga, porque a legalização de droga vai gerar mais imposto, né? E vai ter ali o controle, né, do público sobre a atividade ilícita do tráfico. Miami não deu certo, né? Não, isso não existe, gente. Eles já lavam o dinheiro deles já volta lícito para o mercado. E daí eles começam a comprar empresas genuínas e empresas legais e começam a atuar nesses impostos de combustíveis, começam a atuar em transportadoras, em redes de motéis, perfumarias. E a criatividade é o limite. E eles são muito criativos, né? O crime está à frente, né? Infelizmente. Mas tudo partiu da droga. Eles partiram para esses negócios paralelos, lícitos, mas tudo veio... Veio da droga, é a lavagem, né? É o dinheiro da droga que vai para a atividade ilícita. Já que esses outros setores estão dando mais lucro do que a própria droga, vou parar de mexer com droga. Mas é diferente. Você está pensando sobre a lógica do empreendedor. Eles não são empreendedores. Eles podem ter uma loja de perfumaria que fica vazia. Na vida real dá prejuízo. Que dá prejuízo, mas eles... Que é um dinheiro ilícito. Exatamente. Esse é o negócio. A lógica é essa. E como que o Brasil vai dar certo?
Porque parece que não tá tão difícil. Eu falo isso porque a senhora é política, a senhora é promotora de justiça, a senhora é advogada. É, o Brasil parece estar configurado para o malandro sair bem sucedido, parece que o crime compensa. Né, eu sou esperançosa, eu acredito nas pessoas de bem, eu acredito nas pessoas que batalham. Acho que a gente tem que pensar igual ali na mitologia grega, na caixa de Pandora, a esperança está sempre lá no fundo. Só que depois que sai tudo de ruim, a esperança sempre aparece e a gente tem que focar na mudança, na transformação. Mas com esses números da economia que a gente viu agora há pouco, além das centenas de empresas grandes brasileiras que estão indo para outros países, Haddad foi eleito o melhor ministro da economia do Paraguai, as empresas estão todas indo para lá, o imposto é 14%, o Brasil é 33%. O governo está nos empurrando para um cenário em que vai chegar um momento que, para a gente sobreviver, a gente vai ter que negociar com o diabo. Então, que seja isso para a gente acordar e tirar quem está no poder. E reconhecer o péssimo trabalho que eles estão fazendo. Porque ele vai apertando tanto a gente que daqui a pouco eu não consigo manter uma empresa aberta se eu não sonegar. Daqui a pouco eu não consigo manter uma empresa aberta se eu não tenho um negócio paralelo ilícito. Ah, não, Deus me livre. Pode pensar assim, não. Para negociar com o diabo, quando eu falo negociar com o diabo, eu tô chegando a esse ponto. Não, pode não. Pode pensar nesse ponto, então. Porque aperta tanto a gente que quem tá morrendo afogado não escolhe barranco. Não, mas não pode pensar desse jeito, não. Né? Porque a gente vai morrer bonzinho. Vai. Tem que ser. Né? É nisso que eu acredito. A gente vê a Venezuela, aliás, a Venezuela teve um terremoto, mais uma tragédia. É claro que vitimou entre 10 e 100 mil pessoas. Eu vi essa contagem. É um número bem menor do que foi todo o cinturão do Maduro. Na verdade, foi todo o cinturão de fogo, né? Ali da placa tectônica. Mas o Maduro sacrificou muito mais que isso. Só no Brasil a gente tem 500 mil de venezuelanos fugidos. E a gente não aprende com o exemplo dos outros, né? Foi testado, foi provado que deu errado, de um grupo, né, que se inspira um no outro. E para que nós estamos querendo ficar igual quem fugiu da Venezuela, né? Quem está querendo mudar? E a gente é um país muito próspero para cair nessa esparrela. Termina com USAID, uma instituição americana, o USAID. USAID. De dinheiro. O USAID foi consultado pelo Barroso, que era ministro do TSE nas últimas eleições, e ele falou, não, a gente foi lá pedir apoio para os americanos nesse sentido. Trump foi lá e cortou a verba do USAID. Sim, que estava mandando para militância no mundo inteiro. Militância de esquerda. Isso, no mundo inteiro. No último mês, 2 presidentes de direito foram eleitos em países tradicionalmente de esquerda, que é Colômbia e Peru. Isso. Tem gente atribuindo a esse corte de verbas da USAID, então, essa instituição americana que financiava a esquerda na América Latina. Sim. Era. Porque coincidência. Não tenho como te falar, mas que é uma grande coincidência, E fica uma campanha muito desleal quando você tem todo esse dinheiro, né, de fora, de governo, que era do governo americano, e depois vem pregar defesa de soberania. Essa é a grande ilusão que a esquerda gera. Porque não tem soberania nenhuma. O Barroso falou que foi lá pedir eles e não sei o quê. Eles estavam mandando para pautas de esquerda no mundo inteiro. Jorge Soros parece que Soros também, pesado no Brasil, com o filho dele. Ao que interessa essas pessoas que têm essa ideologia política nos países? Controle. Controle, né? Controle. Uma mentalidade única, narrativa. Quem controla a narrativa controla o poder. Tem um decreto do presidente Lula sobre redes sociais, que tem 10 itens que são legítimos, mas daí vem uns itens de censura, especialmente para essas eleições. Controlar a narrativa é fundamental para eles quando você uniformiza o pensamento, você controla a narrativa, você não tem gente divergente, você não tem pensamento divergente, então você não tem oposição. Na prática, o cidadão, o eleitor, não tem como escolher diferente, porque ele foi meio que catequizado para aquilo. Literalmente. E é aquele teste laboratório do ratinho. Né? Para você coloca o queijinho, vai dando choque. Você coloca o queijinho, vai dando choque. No final, ele não tenta nem buscar o queijo mais. Ele sabe que vai tomar choque. Então, a cabeça dele, ele fica conformada com aquilo que ele tem. Isso aqui é o que me cabe. É uma experiência. E essas multas que o STF deu em muita gente aí é nesse sentido também? Eu já comparo isso um pouco a uma morte civil. Você dá uma multa de 30 milhões de reais para Débora do Batom.
Corta cabelos. que nem cometeu crime de dano ao patrimônio público. Aquilo ali, para mim, é pichação. Pichação. Então, como que você dá uma multa de 30 milhões de reais? Uma pena de 30 milhões de reais. Você acaba com qualquer possibilidade dessa pessoa botar a cabeça para fora de novo e retomar a vida dela. Isso é uma morte civil. E é muito covarde, né? É Porque a mão covarde. pesada do Estado soa... É covarde. E depois vai dar entrevista, né, no Roda Viva a respeito de legalismo processual. Isso não existe. A hipocrisia no Brasil é muito grande, né? É muito a grande, incoerência. é. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que ir até o fim, lutar até o fim contra. E essa é a sua bandeira, essa é o seu objetivo de vida hoje? Enquanto político, enquanto um ser político? Assim, a política não é objetivo de vida para mim. Mas A política é missão. missão. A política é algo que eu me dedico, né? Estou extremamente feliz, sei das dificuldades, mas eu vejo a importância e a necessidade da gente entrar dentro de uma linha de frente, de coragem para tentar mudar as coisas. Você disse há pouco que o judiciário que pode consertar o Brasil, mas o judiciário perpassa pela política. Não deveria. Não, digo assim, a política hoje pode criar as leis que coloquem o judiciário num papel Sem dúvida. de judiciário. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, perpassa então por Mas é isso também. Os políticos têm que A gente não tem que pensar que a gente precisa de lei para mudar o mundo, e muito menos o Brasil. A gente recebe muita criança na Câmara Municipal em visita de escola. Eu falo com eles, eu preciso de uma lei para falar que tem que respeitar o professor? Não. Eu preciso de uma lei para falar que eu não posso jogar o papel no chão? Eu preciso de uma lei para falar que, né, você só vai ter uma boa nota se você se identificar como aluno? Não, então assim, eu não preciso de uma lei para botar o judiciário no lugar dele. Porque já existe, aliás... Isso tudo já existe. E elas já existem, mesmo não sendo... É isso. Que legal. Em síntese, a história da doutora Fernanda Altoé. Belo Horizontina, formou-se em Direito, chegou a advogar? Sim, eu advogo ainda. Não, mas antes de ir para o Ministério Público. Advoguei. E depois? Eu fiquei 10 anos como assessora no Tribunal de Justiça, né? Aqui. Aí nesse período eu não podia advogar, depois eu fui promotora, eu fui Mas você foi promotora lá em São Paulo? em São Paulo. Fez um concurso e tchau. Isso. E aí depois, quando eu voltei, foi que eu comecei a me dedicar à advocacia. Que especializada a senhora pegou alguma coisa? Criminal, eu sou criminalista. Criminalista. É. Você vê, você falou agora há pouco de um promotor paulista que sofre ameaças. Não é fácil ser promotor em São Paulo. Não é. Não Imagina. Minas também não é muito fácil, não, né? O povo aqui é meio bravo. Mas assim, é missão também, né? Ministério Público é missão. É muito estressante? Eu fiquei pouco tempo, né? Eu optei por tomar uma decisão rápida para não ficar ali muito amarrada na atuação que eu amava, num salário que era maravilhoso, numa estabilidade que era meu sonho. Então eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu gosto de trabalhar e tem aí as dificuldades de toda profissão, de toda atuação. Sim. Mas é perigosa. Sem dúvida. Sem dúvida. É mais perigoso que ser político, né? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Depende do lado da política que você tá, né? Tenho minhas dúvidas. É complicado? É complicado, Porque o Ministério Público tem um papel de fiscalização muito grande, né? E de confronto institucional muito grande. Sim. Eu acredito que o legislador brasileiro precisava ter essa formação que você tem. Eu sei que o legislador, ele representa a sociedade, ali tem analfabetos, ali tem isso, tem de cá, tem de lá, tem religião, tem etnia, tem tudo, e eles tentam pegar essas amostragens para colocar no parlamento. Beleza, tranquilo. Mas eu acho que a formação acadêmica é necessária. Eu, antes de ser vereador, eu tinha essa visão comum de que nós deveríamos exigir o nível X de conhecimento de escolaridade. Mas se você parar para pensar, o vereador ele tem que representar uma cidade como um todo. Então pega mais simples ou mais... Pega Belo Horizonte, são 2.300.000 habitantes, são 41 vereadores. Eu tenho que ter todos os estratos sociais, eu tenho que ter todos os níveis de conhecimento e eu preciso ter, sim, também, vereador de pauta. Porque se todo mundo for técnico... entendi. Como que eu vou cuidar de uma pauta se não tem ninguém ligado a ela? O vereador, ele tem a condição de ter uma equipe, uma baita de uma equipe,
Eu acho que exatamente para isso, para suprir a carência de conhecimento dele ou de ter assessoria qualificada para ele conseguir acompanhar os diversos temas. O erro é, ao invés de colocar gente com capacidade dentro de um gabinete para auxiliar na deficiência que a gente eventualmente tenha em um ou outro setor ou tema, é colocar gente para ficar pagando boleto de campanha. Esse é o erro. Entendi. Você vê como que é importante, né? Um espaço como esse aqui, que é o Sim abre pra gente discutir, porque esclarece. É claro. Esclarece, porque nem tanto mar, nem tanto terra. Então, É isso, claro. a gente precisa, desde o mais simples, De todos. que mora lá Todo mundo. lá na periferia. E o vereador simples não necessariamente representa o vereador com menos conhecimento. E assim, conhecimento popular, de vida. Na prática, a gente conhece vereadores que vêm de comunidades e são extremamente qualificados. Sim. Não estou dizendo que não possa vir de comunidades, mas que tivesse um conhecimento acadêmico, ou pelo menos escolar. Mas ele tem o interesse de entender. A intenção vai. E para isso você tem a visita técnica, você tem a audiência pública, você tem os assessores. Entendi. Você pode chamar uma associação especialista, você pode chamar um órgão, uma entidade que tem conhecimento de fato no assunto. Eu fiz uma audiência pública recente a respeito das obras de Belo Horizonte que não terminam. Eu sou advogada, esteve presente, né, o CODESE, CICEPOT, Sociedade Mineira de Engenheiros, diversos órgãos, eles têm conhecimento técnico. Sim. E eles estavam ali com o intuito de ajudar. O que eles dizem? Peritos, advogados. Agora eu fiquei curioso, o que eles disseram? Por que essas obras que estão emperradas? Porque a gente fez num modelo de preço exclusivo. Então, você prega uma obra do Belvedere, ela teve 37% de desconto. A lei fala que pode ter no máximo 25%. E aí a pessoa não consegue cumprir. Não consegue executar. E se executa com material de baixa qualidade. Exato. Então, você tem que ter técnica, você tem que ter qualidade, você tem que ter técnica e preço. Daí tem que casar a pontuação. Você precisa dar condições do gestor tomar decisões difíceis de forma rápida. Então, ele tem que ter um apoio, ele tem que ter um comitê que possa ajudar ele nessa tomada de decisões. Mas vamos cá, imagine que uma empreiteira conquiste uma obra, uma licitação por R$1 milhão. Certo. E outras ficaram em 1.300.000, 400, 500, 2 milhões. E o prefeito não pega mais barata. Ele vai ser criticado e levar paulada. Mas a questão é essa. Você está preocupado em levar paulada ou executar uma obra que é necessária e que precisava completar em 1 ano e meio e agora vai demorar 3? Não, deve estar pegando a ponta. Não, mas isso aí você tem órgão de controle, isso aí você tem um comitê gestor, isso aí você tem garantia, isso aí você tem penalidade. Existe para isso. Vou te dar um exemplo. Eu vi uma vez uma palestra de um empresário falando o seguinte: se eu construir o mesmo prédio em Belo Horizonte ou em Miami, em Belo Horizonte vai demorar 5 anos para eu ter um alvará. Entendi. Em Miami vai demorar 5 meses. Se esse prédio que demorou 5 anos para eu ter um alvará em Belo Horizonte cair, não acontece nada comigo, com a minha empresa. Mas o que demorou 5 meses para subir, para eu ter o alvará em Miami, acaba com a minha vida, da minha empresa e da minha família. Qual que é mais eficiente? Qual modelo que é mais eficiente? Resposta? 2. Eu demorei 5 meses, mas eu sei que minha responsabilização vai chegar. Verdade. É um estado mais eficiente. Muito mais, a gente não precisa de estado babá, não. E o brasileiro gosta do estado babá, né? Ele se sente confortável e com a falsa ideia de estar sendo cuidado. Pois é, porque eu tenho 3 filhos. Miguel de 20, Júlia de 15, Felipe de 12. Imagine quando eles tiverem 35 anos, eles ainda me ligam e falam assim: pai, me dá um botijão de gás. Eu vou me sentir um péssimo pai. É isso. Que informação que eu dei no meu filho, que ele precisa de um botijão de gás. É isso. E a nossa pátria mãe tá dando um botijão de gás. Então, assim, a gente tem que pensar o que nós estamos querendo. Tá dando continha de energia. Qual que é o modelo que a gente quer? Eu queria morar num país onde eu fosse capaz de pagar meu gás e minha energia, sem esses favores encabrestados do Estado. Não sei se é uma utopia pensar. Eu conto com vocês que é da política, tá? E a gente conta com o cidadão para ter consciência na hora do voto. É verdade. Porque o parlamento e a política é um extrato da sociedade, né? Então, se a gente escolhe aquele com o qual a gente se identifica. E se a gente está colocando lá esses que nos envergonham, é porque eu escolhi a partir do espelho. Eu olhei para alguém que parecesse comigo. A política é um reflexo da sociedade. Se está desse jeito, é porque está refletindo a nossa sociedade.
O povo tem o governo que merece? Mais ou menos isso. Nossa, a gente tá fraquinho de merecimento, né? Infelizmente. Nós só precisamos melhorar nossa régua. Foi um prazer recebê-la aqui novamente. Igualmente, muito obrigada. Então a gente vai te ver na urna. Se Deus quiser. Pô, agora é de 2 anos, né? Vereadora aqui daqui 2 anos, ela sobe, né? Vereadora, daqui 2 anos a gente vai ver ela de novo, vai querer ser prefeita de BH. Muita calma nessa hora. O projeto é ser pré-candidato a deputado estadual. Pré-candidato a deputado estadual. E o novo tá potente, né? Tá com a nominata forte Sim, de BH. Tá, a gente vem forte no Brasil inteiro. Aliás, eu devo pontuar que o novo foi, a partir de critérios técnicos ali, de análise de ideologia e O único partido confiável. A pesquisa fala outra coisa. A pesquisa fala o partido mais à direita que tem no Brasil. E já teve uma pesquisa também de marca. Foi o único partido político que entrou dentro de marcas confiáveis. Marcas confiáveis? Sim. Que beleza. Ela expulsou o fundador. A gente não tem... ele foi convidado a se retirar, porque a gente não tem dono, né? O partido tem valores e tem ideias, então a gente não tem dono. A Amoedo pisou um pouquinho fora do que escreveu na cartilha, pulou fora. Né? Tentou mudar aquilo que construiu, né? Aí não existe criador e criatura, não. Ah, entendi. Essa é a agremiação, né? Esse é o sentido da coisa coletiva. É claro. Foi um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada ao grão colar Sérgio Adriano. Eu tô com o grão-mestre na cabeça. Porque foram 30 anos de grão-mestre. Você... Como que vê essa relação, só para encerrarmos, de instituições como a nossa, que é cultural, social, filantrópica, mas não seja também uma instituição de reivindicação, né? É importante enquanto um extrato, assim, para... É importantíssimo. A gente vê que as organizações, igual a Ordem dos Cavaleiros, o terceiro setor, ele, na verdade, atua onde o poder público não consegue. Nós é meio pidoncho. Tem que ser. Tem que ser? Tem que ser. Porque a gente precisa levar... Porque vocês pedem com uma mão para dar com a outra. A gente não pede para nós. A gente só é um canal por onde passam O terceiro setor é muito importante, muito mesmo. O terceiro setor no Brasil, né? Que maravilha, fazem as Santas Casas, fazem Exato. Tudo. E nós aqui, sobretudo com a nossa história, né? Que foi precursora da liberdade no Brasil, que a gente está aos pouquinhos perdendo. A gente, Não, mas a gente vai se agarrar, ela não deixa embora, não. Dá uma marcha ré nesse processo. A gente precisa honrar o legado do nosso querido Tiradentes. Isso mesmo, certíssimo. Foi um prazer, Cibila. Obrigada, gente. Tchau pra vocês.